Olá, olá, saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando com mais uma edição inédita para você, hoje para falarmos sobre negociação e mediação no agronegócio, protegendo famílias, empresas e relações com inteligência e estratégia, com o nosso convidado, o advogado Guilherme Bertipalha, que é professor também, inclusive. A gente vai bater um papo muito interessante aqui com ele ao longo desta edição. E é claro que também teremos a participação de Enio Fernandes, consultor de mercado, Gabriela Bailão, a secretária de Turismo de Rio Verde, e também da doutora Silvia Araújo Nunes, advogada atuante na área do direito do agronegócio. Você sabe que eu, Hugo Taide, venho, mas não venho sozinho, venho na companhia aqui de Ângelo Caparelli, que proporciona para você essa transmissão na frequência local no seu rádio 100,9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Obrigado pela sua audiência conosco. Mas saiba que também estamos transmitindo pela internet de duas formas, tá? Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, e assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, o seu lugar é lá no YouTube. Vai lá no nosso canal, Rio Verde FM, digita na barra de busca. O primeiro resultado, não tem erro, já vai ser o nosso canal. Você vai verificar se você está inscrito no nosso canal. Gente, é muito importante que você inscreva-se no nosso canal, habilita o sininho para não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós publicamos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no nosso programa Boa Tarde Produtor. Inclusive, é através desta transmissão ao vivo e simultânea ao rádio que você pode e deve deixar o seu comentário para participar aqui da nossa bancada. Então, você pode mandar a sua pergunta aqui ao nosso convidado, deixar a sua sugestão para novos temas, novas pautas, críticas, elogios. Qual é o assunto que você quer ouvir e entender mais aqui no Boa Tarde Produtor? Qual é o convidado que você quer ver aqui na nossa bancada, hein? Diz pra gente aí e a gente vai repercutindo a sua participação ao longo do programa. Bom, dito isso, já tem o nosso WhatsApp aí, né? 649-9949-1009. 649-9949-1009 também é o número para que você possa mandar mensagem pra gente e interagir conosco. Agora, se você quer acompanhar de forma muito rápida e dinâmica aí as informações da Rio Verde FM, seu lugar é lá no nosso Instagram, @rioverde.fm. Vai lá, segue a gente e aproveita que já vai estar no Instagram, siga também os apresentadores, @HugoAtaídeCFP, assim como @DiasDares. E ela que eu quero dar uma saudação muito especial, minha parceira, seja bem-vinda à bancada do Boa Tarde Produtor mais uma vez. Oi, meu parceiro, boa tarde para você, boa tarde para o Ângelo Caparelli, para o nosso convidado que já está aqui do nosso lado também. E é uma honra fazer parte dessa bancada com você de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30, né? Aqui na Rio Verde FM, Rádio do Agro, especificamente no nosso Boa Tarde Produtor. É isso aí. Que, como nós falamos todos os dias, Hugo Ataíde, é um programa feito a várias mãos. Ou seja, aqui o nosso ouvinte também ele tem voz e automaticamente ele tem vez. Por quê? Porque ele pode sugerir assunto ou ele pode participar diretamente conosco. Você é agrônomo, é veterinário, zootecnista, o que você faz? Né? O que você quer ver de assunto aqui? De repente, você pode vir também para esclarecer dúvidas de outras pessoas. Transmitir o conhecimento, né, Dares? Exatamente. Vamos multiplicar conhecimentos, como diz a Sandra Duarte, né? É isso aí. E hoje a gente está com um advogado. Aqui nós vamos falar sobre mediação e automaticamente é um assunto muito bom e que sempre está em pauta, com certeza. Porque quem não tem conflito, quem não tem atrito, que seja em casa, seja no trabalho ou por questões contratuais também, né? É importante pensar nisso, né? É importantíssimo. Então, boa tarde para você que nos acompanha na frequência 100.9, que nos acompanha pelo nosso aplicativo e automaticamente também pelo YouTube, porque lá você também nos vê e nos ouve. E, falado isso, o nosso WhatsApp para contato é o 64 99949-1009. Nós estamos aqui para atendê-lo, para servi-lo. E como o Hugo bem disse, o nosso tema em pauta hoje é mediação, negociação no agronegócio. Então vamos falar sobre proteger famílias, empresas, relações com inteligência e automaticamente com a estratégia. Esse tema é relevante? Sim, extremamente relevante. Por quê? Porque no agronegócio, as relações familiares, societárias e comerciais, elas são intensas e muitas das vezes delicadas. Então, sucessão entre gerações, renegociação de dívidas, disputas por contratos ou desacordo entre sócios
podem comprometer não só o patrimônio, mas também vínculos afetivos e a continuidade dos negócios. Isso mesmo. Já pensou, Hugo, a falência de uma empresa? Isso é horrível. Olha só a quantidade de pessoas que ficam desempregadas. Tem a questão social também, além de... Econômica. Exatamente. E um patrimônio que, infelizmente, pode deixar de existir. Eu diria que além do patrimônio, é um legado que deixa de existir. Porque pode ser que tenha sido trabalhado há várias gerações e numa eventual situação como essa, deixa de existir. E parou em mim? Comigo? Bem na minha vez. Será que eu quero essa culpa? Pois é. Existem formas de trabalhar e de negociar, né? Então, falar de negociação e mediação é oferecer caminhos inteligentes e estratégicos para resolver conflitos sem traumas, litígios longos ou prejuízos irreversíveis. Vamos apresentar o nosso convidado, Hugo Ataíde? Se me permite, Dares, vou apresentar então o nosso convidado aqui. Ele, como a gente anunciou, Guilherme Bertipaglia, é mediador profissional de conflitos, negociador de disputas, formador de instrutores e instrutor em mediação judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, atuação especializada em mediação de conflitos familiares e empresariais, inclusive no agronegócio, em âmbito nacional e internacional. É advogado, especialista em métodos alternativos de solução de conflitos pela Escola Paulista da Magistratura, professor na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, e Escola Paulista de Magistratura. É palestrante também internacional e a gente quer dar uma saudação muito especial. Doutor Guilherme, seja bem-vindo aqui à bancada do Boa Tarde, Produtor. Hugo, Dares, Ângelo e a todos os ouvintes, é uma honra estar aqui. Rio Verde é uma cidade querida, tenho amigos de longa data em Rio Verde, então sempre que estou aqui me sinto abraçado, acolhido. Essa característica do interior, especialmente do interior goiano, é uma característica afetuosa. A gente vê que os lugares marcam, né? Cada lugar tem as suas características. Você faz uma viagem para o exterior, você tem a marca de onde está ali. E aqui, a marca que fica em Rio Verde, para mim, é o acolhimento de amigos e de pessoas queridas. E isso se reforça hoje na acolhida de vocês aqui na Rio Verde FM. Por isso, muito obrigado. Que isso. Você vem de Ribeirão Preto, é isso mesmo? Eu vim de Ribeirão Preto, Hugo. Estou hoje aqui em Rio Verde para ministrar um treinamento no escritório Barbosa e Andrade de negociação e mediação. Já é o 3º ano consecutivo que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Que legal. E vou também passar a dar um abraço numa família de amigos do Pedro Paulo, que teve a Laurinha, que nasceu anteontem. E então vai ser a oportunidade de rever ele, a Leandra, a Luísa, enfim, a Lívia também, toda a família. E agora me diz uma coisa, até mesmo antes de entrar na pauta, né, Dari, se me permite, por que você decidiu seguir por esse caminho da mediação? Antes mesmo de entender o que é a mediação, né, eu queria entender um pouco da sua trajetória. A gente leu, né, um resumo do teu currículo aqui, mas vamos humanizar tudo isso, né? Como que foi essa trajetória? Bacana, Hugo, você pegou num ponto aqui que é o que me conecta com o real meu propósito de vida. Eu, quando menino, Hugo e Dares, meu avô materno, o meu avô, antes de falecer, ele dividiu uma propriedade rural em vida. O avô produtor rural, meus pais produtores rurais. O avô dividiu a área da terra em vida. Fatiou a fazenda, designou cada fatia para um dos filhos, conhecendo os filhos que tinha e sabendo do potencial conflito que haveria ali. E o avô, como um italiano antigo, trabalhador e sábio, ele acertou na divisão das fazendas da área em vida. E o vô, antes de falecer, pediu pro meu pai, e o vô era pai da minha mãe, né? Meu avô materno. Ele pediu pro meu pai, e ele tinha meu pai como um filho, para que o pai cuidasse de um gado de mais 3 tias. E meu pai, acredito, Dares, que sensibilizado pelo carinho com meu avô, ele assumiu esse desafio e ele tocou um tempo o gado em condomínio, né? Em conjunto ali com as tias. E as tias sempre estiveram distante do ambiente rural. Elas viviam em São Paulo e sempre viveram em São Paulo, na capital, muito distante do Mato Grosso do Sul, que é onde a atividade agrícola, a atividade rural era desenvolvida. E um dia, um dos meus primos chegou na fazenda, pediu, Dares, para ver o livro caixa do gado. Lá nasceu um bezerro, faleceu uma vaca, enfim, ia lançando ali, na época feito na caneta. Sim.
O primo pegou o livro, levou para as tias e até aí tudo certo. As tias pegaram o livro, falaram, ó, do que a gente tá vendo aqui, tem uma coisa esquisita, né? E as tias pediram para ir até a fazenda e pediram pra fechar o gado no curral, no mangueiro. Chegou lá, fechou o gado, ó, esse lote aqui é teu, esse lote é da fulana, esse lote da ciclana, da beltrana. E aí as tias acharam que tinha alguma coisa errada. Para simplificar a conta, Hugo, elas pegaram lá, por exemplo, 1.000 cabeças de vaca, dividiram pelas 3 tias. Então tinha que dar 333,33. E um bezerro, né? Porque ponto 3 de vaca tem que ser um bezerro. E os quebradinhos. E os quebradinhos. E aí, no passo tinha 250. Então, ficou a diferença aí. Alguém tá me passando para trás. Uhum. Né? As tias imediatamente procuraram um escritório de advocacia em São Paulo, também distante da realidade do agronegócio. E o escritório entrou com ação de pressão de contas em face do meu pai. E aí chegou lá, bateu lá na mesa, na porta, o oficial de justiça, entregando ali uma citação. A partir do momento dessa citação, a família dividiu. Né? A gente não tinha mais Natal junto, a família italiana sempre junto, falando alto, falando pros braços, e eu não dou conta de fugir muito, tô aqui, quem tá vendo na câmera aí, não dou conta, é difícil. E aí, essa relação familiar, ela foi literalmente rachada, né? Assim como se racha a lenha na roça. Uhum. E não tínhamos mais as datas comemorativas que a gente tinha junto. E eu hoje, depois de bastante tempo e depois de já lidar mais com as emoções, isso é mais à vontade. Mas eu sei o sabor amargo que foi passar por um distanciamento de pessoas que eu amava muito e que eu tenho certeza que me amavam muito. Era não distante a minha família. Uhum. E nessa jornada dessa ação judicial, que foi até o STJ, eu perdi uma tia que faleceu de câncer, a tia Bel, que era a mais próxima minha. Era que eu, enquanto menino, era meu príncipe. Uhum. E a gente estava sempre junto. E aí, Hugo, e eu me emociono aqui de lembrar disso, na minha fase de escolher um curso de graduação, eu prestei veterinária. Não passei por poucos pontos na Unesp Jabuticabal, que é onde eu queria. E aí fui fazer cursinho. Lá encontrei um amigo, hoje amigo, muito amigo, um coronel do exército, e já vivido e balizado da vida, começamos a bater papo e me chamou a atenção pro direito. Aí fui fazer direito, e no meu primeiro ano de faculdade, eu encontro ali a oportunidade do estágio, que também vejo como uma bondade e graça de Deus da oportunidade de começar um estágio no meu primeiro ano de faculdade. E nesse estágio eu conheci a conciliação dos juizados especiais, aquele modelo rudimentar, sem técnica, que chegava ali, alguém perguntava se tinha acordo. Aquilo não era conciliação, aquilo não era mediação, aquilo aí era uma perguntação se tinha ou não acordo. Né? E aí surgiu a oportunidade de ir fazer um curso do Conselho Nacional de Justiça. Tinha lá a professora doutora Eutália, juíza no Distrito Federal, uma juíza aposentada. E o curso de formação de mediadores, talvez já esteja entrando um pouquinho no nosso papo fique à vontade, aqui, mas... Por favor. Enfim, no curso de formação de mediadores, você tem algumas etapas, algumas fases. A primeira fase é uma etapa teórica, a gente tem conteúdo, simulações, e a gente vai para uma parte de estágio, que é mais comprida do que a parte teórica, né? E na parte dos estágios, a gente se deparava com casos que os juízes encaminhavam para lidar ali no dia a dia. Eu concluí o meu estágio, a doutora Eutália, à época, convidou para, acho que vendo a afinidade com o tema ou algo nesse sentido, não sei, ela convidou para fazer um curso de formação de instrutores para capacitar mediadores dentro do sistema de justiça, dentro do Poder Judiciário, um curso de formação de instrutores pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso eu ainda na faculdade. O que hoje, pelas regras que a gente tem hoje, na época era plenamente permitido, por óbvio. Hoje isso já não é mais possível por conta do amadurecimento desse sistema e da construção de alguns outros pilares, algumas outras regras. E aí, nessa minha atuação formando mediadores e atuando como mediador, eu me deparei um dia num caso em Ribeirão Preto, um caso que estava judicializado, de um conflito de família envolvendo uma área rural
envolvendo um patrimônio interessante, considerável, mas a briga ali há anos. E nós conseguimos, em 2 reuniões, fazer um acordo num processo que vinha já há muitos anos. Caramba. E a hora que estava encaminhando para o fim, assim, a gente não tinha redigido o termo ainda, eu me peguei pensando que, poxa vida, se na minha casa nós tivéssemos tido alguém para sentar e conversar e falar assim, vem cá, vamos entender o que está acontecendo. Porque quando as tias entraram com a ação, a decisão desde o primeiro grau, no tribunal e também no STJ, foi no mesmo sentido. Foi dizendo que a quantidade de semoventes, a quantidade de vaca, deveria ser dividida pela quantidade de condôminos. O que as tias fizeram? As tias pegaram o número de vacas e dividiram por 3 tias e não incluíram a parte da minha mãe na conta. Era uma questão simples. Era uma questão de entender o que eu estou dividindo para quantas pessoas. E não precisava de nada disso. E ninguém, Hugo, ninguém, em nenhum momento, sentou para conversar e para tentar entender por que é que você fez essa conta, da onde isso veio. Vamos entender melhor isso? O que você gostaria? O que você precisa? A gente vê, Hugo, Dares e Ângelo, que na prática, Napoleão Bonaparte estava certo. Ele diz que as pessoas lutam mais bravamente pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Se a gente não entender os interesses, direito nenhum atende aquilo que o indivíduo deseja. E um exemplo disso é que poder judiciário nenhum, de lugar nenhum do mundo, pode obrigar alguém a reconhecer de verdade, de maneira legítima, o outro. Pode obrigar alguém a pedir desculpas de maneira legítima e verdadeira, na essência, para o outro. Você converte isso em perda e dano, você converte isso em multa, você converte isso numa série de ferramentas jurídicas que a gente tem para isso. Mas as relações sociais, elas vão muito além da dinâmica jurídica em si. Perfeito. É isso. Aqui, já deu uma aula aqui só para começar dando as credenciais aqui desse bate-papo. Bate-papo de alto nível para você aqui no Boa Tarde Produtor, né, Dares? Exatamente, Hugo. Professor, fala pra gente, a gente entendeu que uma mediação, ela é muito mais do que resolver questões patrimoniais e de dinheiro. Tem a parte afetiva. E você veio para essa área por conta de uma grande dor sua também do passado, né? Hoje, no seu trabalho, quais são os tipos de conflitos que você mais atende, que você faz a intermediação? Dares, quando no início da atividade, lá em 2012, 2013, a gente fazia de tudo no momento inicial. Hoje, a minha atuação, eu acabo pegando casos que não é o foco central por conta de ser um aluno, uma indicação de alguém muito querida, enfim, acabo abordando algumas outras questões, mas hoje o meu foco está em disputas familiares e empresariais. E a gente sabe que o agronegócio está intimamente ligado com a família e com a empresa. Sim. Então o agro está no dia a dia até por conta dessa realidade de vida e desse propósito de vida. Hoje, basicamente, a minha atuação quanto mediador abarca essas 2 áreas principalmente e tem uma atuação na docência, que é onde eu encontrei uma forma de ampliar a voz, e aí estou no lugar certo de falar sobre ampliar a voz aqui na rádio, ampliar a voz da mediação, para capacitar outras pessoas para trabalhar nessas dinâmicas e poder, por que não, abençoar outras pessoas que estão ali no meio de um cenário de dor, de desafio. A gente sabe que os conflitos, especialmente de família, por vezes são as maiores dores daquele indivíduo, né? E as pessoas trazem isso para a gente. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma honra, é um prazer poder ajudar as pessoas a construir soluções em ambientes áridos em que soluções não foram imaginadas. E diz pra gente, doutor, qual que é a diferença entre deixar uma herança e fazer uma sucessão de verdade? Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Deixar uma herança todo mundo deixa. Agora, construir uma sucessão, alguns constroem. E para isso basta a gente ver quantas instituições, quantas empresas estão na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª geração. A gente tem... Eu não tenho hoje aqui, mas o nosso ouvinte pode facilmente dar uma buscada na internet, até hoje com a inteligência artificial aí. Mas é fato que a grande maioria das empresas e dos negócios se perdem da 1ª para a 2ª geração, né? Então, deixar um legado é também construir boas relações familiares, definir uma estratégia para os pais entenderem que pais geralmente criam filhos e não
sócios, nem sucessores, que é muito diferente a relação de irmão da relação de sócio. Né? E muitas vezes isso acaba acontecendo quando o indivíduo já está maduro e que não se preparou para isso. Então, além de criar filhos, é preciso criar sucessores. E criar sucessores está criando alguém que vai continuar na sociedade com o outro. E a dinâmica da relação societária é diferente da relação de um irmão de sangue. E no seu ponto de vista, quais são os erros mais comuns em conversas familiares quando se toca em sucessão familiar? O primeiro erro é não ter conversa, Dares. Não tem, né? O primeiro erro é não ter. E quando tem... E quando tem, vira uma tentativa de imposição de vontade. O que a gente observa é que reiteradas, e dizia isso hoje pela manhã para a turma que a gente está capacitando aqui em Rio Verde, reiteradas imposições de vontade desgastam relacionamentos. Isso se aplica em todo e qualquer contexto. Não só na família, mas na sociedade, na amizade, enfim, em qualquer, até no espaço de trabalho. Então, acho que o primeiro grande erro é não ter conversa. O segundo grande erro é achar que dá conta de conversar sobre questões difíceis quando não se tem técnica. A pergunta é simples. Você está doente, você está numa situação difícil. Eu ia trazer uma ilustração, mas vou substituir aqui, porque o ouvinte não precisa dessa ilustração que eu imaginei. Mas imagina você, ouvinte, uma situação difícil, de um indivíduo muito ruim de saúde, que está ali, febre, dor, ele não está conseguindo se locomover, está sentindo uma série de dores abdominais e num monte de lugar. Esse indivíduo vai procurar o quê? Vai procurar um médico. Ele vai para um pronto-socorro, ele vai buscar um profissional especializado. Você tem um problema, você vai construir uma casa. Você vai fazer um grande projeto e investir um patrimônio na construção do imóvel. Você procura quem? Procura um especialista, um arquiteto, um engenheiro para desenhar o projeto. Agora, por que não é dinâmica familiar? Que além de patrimônio, você tem envolvido a relação mais preciosa da vida, que por vezes você está interagindo com quem vai te cuidar na tua velhice. Por que não procurar um profissional capacitado e qualificado? Então, acho que o maior erro é não conversar. E o segundo erro é conversar sem qualificação técnica. E o terceiro erro, por óbvio, não puxando a sardinha para minha brasa, mas é não buscar um profissional para auxiliar nessas conversas difíceis. Quanto antes a gente conversa sobre a conversa difícil, melhor é a possibilidade de construir uma solução. Os conflitos, eles se desenvolvem numa escadinha, numa escalada, em que a ação seguinte do conflito tende a ser mais intensa e mais gravosa do que a ação anterior. Então, quanto antes eu intervenho no conflito, maiores são as chances de solucionar. Resolve a contenda, né? Perfeito, Dares. No Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho esse dado de cabeça, porque foram várias aulas, então para mim é confortável trazer o dado aqui. Nos casos antes de levar para o Poder Judiciário, antes de entrar com uma ação judicial, o percentual de solução do Tribunal de Justiça de São Paulo, no setor pré-processual, de 83% de solução. Na área de família. Na área de família, quando já tem uma ação ajuizada, eles vão para mediação, 65% aproximadamente de acordo. E a minha experiência no âmbito privado, na minha atuação privada que eu tenho, é que 92% dos casos se resolvem num tempo curto e, mais do que isso, atendendo à verdadeira vontade dos indivíduos. Perfeito. Olha, agora eu tenho uma pergunta para você que é produtor rural. Você já realizou a cotação dos seus insumos para a safra 2025-26? Ainda não? Então esse recado é para você, empresário rural que busca aumentar a produtividade da sua lavoura sem depender apenas de insumos químicos. Você precisa conhecer os biotecnológicos da Simple Verde. A diferença é visível. Raízes mais fortes, plantas mais saudáveis e uma lavoura muito mais resistente. O solo responde rápido e o resultado aparece na colheita. Produtividade lá em cima. Um dos grandes diferenciais é que o produto é 100% líquido, fácil de aplicar e o melhor de tudo, gente, não precisa de refrigeração. Isso facilita muito o manejo no campo e reduz os custos logísticos. E tem mais, tá? Os biotecnológicos da Simple Verde foram desenvolvidos aqui mesmo em Rio Verde, Goiás. Ou seja, são produtos criados especialmente para as condições de solo e clima da nossa região, com alta eficiência comprovada. A Simple Verde veio para revolucionar a forma de cuidar do solo e das plantas. A gente recomenda de olhos fechados, portanto saiba mais através do WhatsApp
679-9334-2442. Anote aí, 679-9334-2442. E aproveita para seguir o trabalho deles lá no Instagram, @SimpleVerdeOficial. Simple Verde, o seu solo ganha vida. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para você. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco desta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Negociação e mediação no agronegócio, protegendo famílias, empresas e relações com inteligência e estratégia. Esse é o nosso tema em pauta com o professor Guilherme Bertipaglia. Bom, Dares, antes de dar continuidade a esse bate-papo aqui, vamos à primeira participação dessa edição. Vamos sim, Hugo, mas que bate-papo, hein? Baita bate-papo. Primeiro bloco ali já foi só para aquecer, né? Exatamente. Olha, é um negócio que nasceu de uma grande dor. Isso a gente precisa pensar mais sobre isso, né? Que as principais soluções, elas nascem de grandes dores. Isso é fato. Mas voltando para o nosso segundo bloco, no comentário de hoje, Enio Fernandes, ele traz insights valiosos para você que atua diretamente no agronegócio e também na gestão do seu negócio. Vamos conferir. Caríssimas, recentemente tive uma conversa bastante interessante. Em uma mesa estavam sentados um professor, um advogado, um administrador, um engenheiro agrônomo e um engenheiro civil. E a conversa estava indo para um caminho quanto era desafiador ser empreendedor no Brasil. Muitas regras, muitas legislações, muitas normativas que mudam a todo momento. Sem falar no custo altíssimo do capital, comparado, logicamente, com outras regiões do mundo. E começamos a adentrar ao agro. E todos tinham a mesma percepção, o quanto o agro é arriscado e apaixonante. E aí nós começamos a discutir o alto grau de risco que tem na atividade rural. Não somente risco de mercado que todos os empreendedores têm. Juros altos, custo de produção elevado, muita legislação ambiental, trabalhista, muitas normas. Mas, além disso, nós temos a poderosa Mãe Natureza. Você investe, você acredita, você põe tecnologia, mas parte do seu resultado, grande parte do seu resultado, nos é dado pela Mãe Natureza. E todos concordaram que o risco no agronegócio é extremamente elevado. Muito mais elevado que em outras atividades. Por quê? Porque nas outras atividades eu consigo minimizar a questão climática. No agro, não. Ela é essencial, ela é crucial. Depois que nós passamos dessa fase de discutir o risco do agro, todos também concordaram que o agro é apaixonante. Como uma atividade que é tão arriscada atrai tantas pessoas. No final do dia, tanto o engenheiro, como advogado, como administrador, como professor e o engenheiro agrônomo concluindo a mesma coisa. É apaixonante porque o agro, a atividade do agro é produzir vida. Quando você mexe com pecuária, aves, suínos e bovinos, você está mexendo diretamente com a vida. Piscicultura, você está mexendo com a vida. Quando você tem a cultura da soja, do milho, da cana-de-açúcar, do algodão, é vida aquilo. Você está administrando vida, você está gerando vida. Lógico, todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, pagar suas contas, continuar a crescer. Isso é natural do empresário. Mas o grande diferencial do agro, essa grande paixão do agro, vem porque o produtor rural, ele é um produtor de vida. Por isso é tão apaixonante. Por isso muitos perdem tudo tentando exercer essa profissão. Outros têm muito sucesso. Mas o que conta é que de determinado em determinado tempo você vê o resultado da sua ação junto com a Mãe Natureza. Vocês seguem produzindo vida. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada pela sua participação conosco e até amanhã. Enio Fernandes, muito obrigado por sua participação diária aqui no Boa Tarde Produtor, pela sua parceria e contribuição. Bom, o tema de hoje é negociação e mediação no agronegócio, protegendo famílias, empresas e relações com inteligência e estratégia. Doutor Guilherme, dando continuidade aqui a esse papo, né? Vamos falar num tema que eu diria que é até espinhoso, né? RJ, recuperação judicial e extrajudicial no agro. Bom, é necessária, primeira pergunta, ela é necessária a recuperação judicial e extrajudicial no agronegócio? Professor, por que esses números têm crescido tanto nos últimos anos? Desafiadora a pergunta, né, Hugo?
a recuperação judicial e extrajudicial tem crescido de fato de maneira absurda quando a gente vê os dados dos últimos anos. É um crescimento, você vê a linha é um tanto quanto inclinada de maneira significativa, e eu atribuo a múltiplos fatores que não conseguiria esgotar aqui nesse nosso papo nosso, né? Eu acredito que o fator gestão, ele é um fator importante, mas além disso, o produtor rural, eu digo isso com conforto, o produtor rural, aqui na rádio do produtor rural, é tranquilo dizer isso para os nossos ouvintes, ele vive de fé, né? Ele tem fé que a colheita vai ser boa, ele tem fé que vai chover, ele tem fé que não vai ter uma paralisação, ele tem fé que a negociação vai estar interessante, é disso que o produtor rural vive. O produtor rural, diferente de todas as outras atividades, ele pega lá milhões de reais, enfia debaixo da terra e acredita que vai dar certo. A bem da verdade é essa. Essa é a verdade. Agora, tem crescido, eu atribuo também em razão dos desafios econômicos que a nossa nação vive, né? Não só a nossa nação, mas também o mundo passa por um momento desafiador. Agora, acho que a pergunta que eu colocaria aqui é o que fazer diante de um cenário como esse, né? Porque é fato que ele está aí. A gente está vendo os dados que estão crescendo e me parece que não tem, pelo menos em vista, nenhum programa para poder frear esse crescimento. Não sei como vocês têm visto aqui na rádio, não sei como os nossos ouvintes têm observado isso, mas são números assustadores. Eu confesso que cada vez que olho para esses números me espanto. Eu tive há alguns dias em Primavera do Leste, falando na OAB em Primavera do Leste, com produtores rurais e com advogados lá. Os números são assustadores. E aí, acho que diante disso, entender que você usar a negociação no momento prévio é importante, de maneira organizada, estruturada, sinalizando, inclusive, para o outro lado, quais são os efeitos de uma não negociação, né? Não negociar ou não fazer um acordo também é uma decisão, né? E é importante que não só o produtor, mas o stakeholder, o outro que está nas interações com ele, tenha essa noção. Tudo bem, eu não quero negociar agora, mas quanto vai me custar se esse produtor rural for para um RJ? Sim. Quanto vai me custar se a exigibilidade desse crédito for suspensa? Quanto vai me custar se eu tiver uma decisão no tribunal de uma outra forma? E a gente tem um cenário que o judiciário ele está sobrecarregado, e a gente tem também o desafio da especialidade das decisões. Sim. A gente sabe que a recuperação judicial, e certamente o produtor que nos ouve que também sabe, que ela é complexa, ela é extremamente complexa. Ela não é uma ação de cobrança. Ela é extremamente complexa. As alegações de possíveis fraudes ali, que às vezes tem, às vezes não tem, mas são alegadas. Créditos que são concursais e extraconcursais. Um grande ponto de interrogação. E usar a mediação e a negociação para isso tem funcionado bem. Alguns profissionais da advocacia têm buscado mediação nesse sentido. Eu tive a oportunidade de atuar em algumas, não é a maioria da minha atuação, mas em algumas mediações eu tive a oportunidade de atuar, especialmente em crédito extraconcursal, e os resultados foram interessantes. A gente vê também um movimento de algumas instituições apoiando o produtor rural, ainda que isso não seja verbalizado, para não criar uma onda de abuso. Mas tenho visto grandes instituições e grandes empresas apoiando sim o produtor rural. A gente vê que, assim, uma RJ, ela é o último caso. Isso é um fato. Sim. Né? Porque, como você mesmo disse, é um processo longo, moroso e desgastante, digamos assim. Você acredita, professor, que negociações extrajudiciais com credores também pode ser uma solução para esse problema? Sim, Dares, eu tenho absoluta certeza que é um caminho. Acho que o ponto importante é como essa negociação vai ser feita. Uma negociação ela pode caminhar de modo muito produtivo ou de modo improdutivo. Tudo depende de como se conduz e, por óbvio, também quem está do outro lado. Numa negociação, a professora Menkel Middle, que é uma professora americana que escreve obra nesse sentido, professora de Oxford, de Harvard, ela diz que as pessoas, quando estão negociando, procuram fazer juntas aquilo que nenhuma delas poderiam fazer sozinhas. Uhum. Então, eu entendo que nesse cenário da recuperação e do momento difícil, tanto no agronegócio como também no ambiente empresarial,
A negociação, ela é sim o único caminho para reduzir desgaste nesse cenário. O desgaste já está na frente, o problema já está na frente e ele vai chegar. A pergunta é como a gente vai lidar com ele. E a negociação é uma ferramenta certamente para isso. E para quem está começando, né, falando em mediação, né, é possível se capacitar em técnicas de mediação e negociação, doutor? Plenamente possível. Eu tenho capacitado negociadores e mediadores. Existe uma peculiaridade para a formação do mediador que atua dentro do Poder Judiciário, que são alguns requisitos que são trazidos lá pela Lei 13.140, que é a Lei da Mediação. E aí, a Lei da Mediação traz alguns requisitos específicos para a capacitação do indivíduo num curso que seja reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e pelos Tribunais de Justiça. Então, para o ouvinte que quer buscar um curso de capacitação de mediação judicial para atuar dentro do Poder Judiciário, ele pode buscar o site do tribunal, no caso do TJ Goiás, e ali identificar a lista das instituições credenciadas. Para aqueles que querem buscar ferramentas de negociação para negociar melhor em cenários de conflito de disputa, pode procurar lá nas redes sociais, a gente encaminha ou com um colega mais próximo ou te direciona aí para, eventualmente, dependendo da região e do local do nosso ouvinte. E aí, só para ficar claro aqui, é somente para advogado ou pessoas de outras profissões eles podem fazer? Hugo, tem alunos das mais diversas atividades. Desde psicólogos até médicos veterinários. Caramba. Dentro da negociação. Quando a gente entende que a gente negocia o tempo todo e que nós aqui na rádio estamos negociando de uma forma ou de outra o nosso tempo aqui, nós estamos negociando com o nosso ouvinte a atenção dele lá na ponta onde ele está ouvindo o nosso programa, a gente entende que nós negociamos o tempo todo. Sim. Ainda que a gente não esteja ouvindo o outro, como por exemplo o nosso ouvinte. Então não estamos ouvindo ele lá, ele está nos ouvindo aqui agora. Recebendo essa informação nossa aqui, mas nós não estamos ouvindo ele, nós estamos negociando com ele. Sim. Então nós negociamos o tempo todo. E você nem está percebendo. Hugo e eu estamos negociando a pauta aqui. Eu vi que vocês estão... Nos olhares aqui, ó. Nos olhares a gente está negociando qual que vai ser a próxima pergunta ou o próximo ato a gente fazer aqui, ó. Então é uma forma de negociação, né? Expandindo um pouco isso, por que eu perguntei, né? Se só advogado, outras profissões, outras pessoas interessadas podem fazer. Porque a gente pode levar para a vida, né? Se a gente tá no casamento é a arte de fazer acordo, de negociar. É isso, né? Aí. Então, dentro do âmbito familiar, negociar com os filhos, negociar com os pais, no seu âmbito de negócio, né? Eu no mercado financeiro, por exemplo, toda hora eu tô negociando alguma coisa ali. Então, por isso que me chamou a atenção particularmente, eu te fiz essa pergunta. E Hugo, é interessante, é uma característica comum nos cursos. Depois do curso, os alunos relatam que eles estão interagindo melhor em casa. Você tá brincando? Vou dizer aqui e vou citar o nome. A negociação em casa melhorou. Melhorou. Eu vou fazer referência do nome, porque eu não posso deixar de fazer. A doutora Ana Paula, do escritório Barbosa e Andrade, a doutora Júlia, a doutora Lívia, a Júlia e o esposo estavam comentando comigo de qual foi a diferença, o tamanho da diferença que foi feita no dia a dia deles em casa. Como melhorou as dinâmicas, as interações. A doutora Ana Paula. E isso é comum. Todo curso é certeza. Acontece de vir um ou outro depoimento, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, depende da aplicação. Mas aparece. E isso é realizador, é satisfatório. Você poder ver que vai além do conflito de disputa com o terceiro. Porque a gente negocia o tempo todo com todo mundo. É verdade. Tá aí, Dares, fica na pauta aí pra gente poder fazer esse curso também, hein? A gente negocia o tempo todo com todo mundo. Gostei disso. Impactante isso, hein? Tá pra refletir aí pra você que tá ouvindo a gente. Agora, produtor rural, deixar o patrimônio da sua fazenda desorganizado pode te custar caro. É isso que a gente tá falando aqui, ó. Causar conflitos e trazer problemas que você nem imagina. É por isso que a Rural PJ vai muito além da contabilidade. Eles separam contas pessoais e empresariais, trazendo clareza e organização, estruturam holdings familiares, garantindo proteção patrimonial e um planejamento eficiente para manter o patrimônio na família, realizam o planejamento de sucessões para que o legado que você construiu chegue intacto às próximas gerações. Além disso, a Rural PJ legaliza a sua empresa fiscalmente, o que significa mais segurança para você e menos impostos para pagar. Aqui na Rural PJ você não fica desamparado. Nossa missão é organizar, proteger e preparar a sua empresa para o futuro sem deixar nada para trás. Então entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 649-9256-5661. Anote aí, 649-9256-5661. Você vai falar diretamente com o Fábio Matheus Salomão, que é empresário,
é contador e também é produtor rural, por isso conhece a sua rotina, a sua lida diária aí, produtor. Siga também no Instagram, @RuralPJ. RuralPJ, negócios planejados geram resultados esperados. Vamos para um rápido intervalo comercial aqui nesta edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco aqui nesta edição do Boa Tarde, Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos falando sobre negociação e mediação no agronegócio, protegendo famílias, empresas e relações com inteligência e também com estratégia. Esse é o nosso tema em pauta com o professor, advogado Guilherme Bertipaglia. Dares, e antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos à nossa próxima participação. Vamos sim, Hugo. Você sabia que Rio Verde é muito mais do que uma potência do agronegócio? Aqui, turismo, inovação, tecnologia e produção no campo caminham lado a lado. E na Rota do Agro de Rio Verde, você vive experiências únicas, autênticas e cheias de conhecimento. E quem vai te fazer esse convite para conhecer melhor o nosso município é a Gabriela Bailão, nossa secretária de Turismo. Boa tarde, produtor. Sou Gabriela Bailão, secretária municipal de Turismo de Rio Verde, Goiás. Você sabia que o nosso município é hoje um verdadeiro destino de referência no agronegócio brasileiro? Sim, aqui o futuro brota, cresce e se transforma em experiências únicas que agora você pode vivenciar na nossa rota turística, Rota do Agro Rio Verde. Mais do que números impressionantes, como sermos o maior município exportador de Goiás, o segundo maior produtor de grãos do Brasil e referência em proteína animal, o que faz a diferença em Rio Verde é a forma como o agronegócio, a tecnologia e a inovação se encontram. Na Rota do Agro, você vai além de observar plantações ou maquinários. Você mergulha na essência de quem transforma a terra em alimento e conhecimento. Imagine caminhar por fazendas que produzem café orgânico em sistemas agroflorestais. Conhecer de perto uma das maiores referências em produção de leite do país. Descobrir a integração lavoura-pecuária sustentável. Entender como funciona um terminal ferroviário que escoa a produção do Centro-Oeste para o mundo. E não para por aí. Na Rota do Agro, você visita universidades e institutos de pesquisa que são verdadeiros hubs de inovação, laboratórios a céu aberto onde a ciência e a prática se unem para criar o futuro do campo. É turismo com conteúdo, é agroturismo tecnológico. Aqui você aprende, se inspira e se encanta. Um destino pensado para quem valoriza experiências autênticas, negócios, conhecimento e boa comida do campo à mesa. Quer viver essa experiência? A Rota do Agro Rio Verde, o futuro brota aqui, já está pronta para receber você. Entre em contato com as agências receptivas que comercializam esse produto nas redes sociais, @entreporteiraagência, @agência.triptour. Elas vão te ajudar a montar o seu roteiro e descobrir o melhor de Rio Verde, Goiás. Eu sou Gabriela Bailão, secretária de Turismo, e deixo o convite. Venha conhecer de perto o lugar onde o agro se encontra com o turismo, com inovação e com o futuro. Rio Verde, o futuro brota aqui. Obrigada, secretária Gabriela Bailão. Muito obrigada pelas informações. E se você quer saber mais sobre Rio Verde, o site é www.turismo.rioverde.go.gov/Rota do Agro. Lá você encontra o que temos de melhor aqui em turismo. É verdade, gente. Conheça Rio Verde, conheça a cidade onde você está. Conheça, gente. Então vai lá no site aí. Obrigado, Gabriela Bailão, pela sua participação. Doutor Guilherme, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, e pegando um gancho ainda na minha última pergunta do bloco anterior, o que muda para o produtor quando ele aplica as técnicas de negociação profissional aí? Muda tudo. A gente pode negociar de maneira empírica, que é igual você resolver um problema complexo com o chá de folha da horta da avó. Ou você buscar um especialista para resolver de maneira profissional. Muda o resultado, muda o relacionamento, muda o desgaste e muda naturalmente o quanto se deixa ou não de ouro na mesa. Existe uma expressão do professor William Ury, professor de negociação de Harvard, e fica aqui uma recomendação de leitura para os nossos ouvintes que são mais afetos da leitura. O livro chama Como Chegar ao Sim, a arte de fazer acordos sem concessões, que é uma das bases do modelo de negociação que a gente também utiliza misturado com outras ferramentas, por óbvio.
O professor William Ury diz que as pessoas, quando não negociam de maneira técnica, elas deixam ouro na mesa. O que significa deixar ouro na mesa, Hugo? Imagina o seguinte, imagina que uma mamãe chegou em casa e essa mamãe tem 2 filhos, tá bom? Certo. Ela chegou em casa e nessa casa só tem uma laranja na fruteira. Aí a mamãe chegou lá, os 2 filhos estão se estapeando pela laranja, o trem tá fervendo, o bicho pegando e corre criança pra cá e vira piruleta pra lá e essa mãe já tá brava, só que essa mãe não fez o curso de negociação. Essa mãe vai dar um berro, falar assim, vem cá vocês 2. Vai pegar a laranja e vai fazer o quê? Dividir metade pra cada um. Ok. Aí sai uma criança cabisbaixo pro outro e a outra criança chorando pro outro lado. Aí essa mãe falou, uai, mas eu fiz o que era de certo de ser feito. Eu dividi a laranja metade pra cada um. E eles estão bravos por quê? São ingratos essas crianças. Já uma mãe que tem a técnica de negociação, e eu tô usando o exemplo da mãe para simplificar para todos os nossos ouvintes, por óbvio, que tem a técnica de negociação, ela vai chegar, ela provavelmente vai se colocar na altura dos olhos da criança e falar assim, filhinho, vem cá, deixa a mamãe entender uma coisa. Por que é que você quer a laranja? Aí, essa mãe fez isso e ela teve uma seguinte resposta. Uma das crianças falou assim, mamãe, eu aprendi na escola que com a casca da laranja eu posso fazer um bolo muito gostoso pra mamãe. E uma outra criança vira pra mãe e fala assim, mamãe, eu queria fazer um suco, porque tá muito calor. E um suco de laranja geladinho ia muito bem agora, eu já até separei o gelo. Então com uma só laranja, essa mãe consegue atender 100% dos interesses de uma criança e de outra com apenas uma laranja. Você pode dizer, Guilherme, isso parece distante da realidade, mas eu vou dizer pra você que não é. As pessoas, quando elas estão na mesa, elas têm interesses e necessidades que, por vezes, são colocados de maneira inadequada e sem habilidade. Assim como quando uma criança, e eu uso o exemplo da criança porque as crianças crescem, e elas viram eu e você. Uhum. E que às vezes a gente tem algum comportamento que remete à nossa infância. Eu não sei como foi a sua infância, Hugo, não sei como foi a sua infância, Dares, eu não sei como foi a sua infância, Ângelo, mas cada um de nós tivemos as nossas dificuldades na infância. E algumas questões que a gente sofreu lá, a gente carrega até hoje, ainda lapidando e ajustando, cada um a seu modo, da sua forma, e tá tudo bem. Então as crianças crescem e elas vão para a mesa de negociação quando adultas. E se a gente não lidar de maneira técnica, a gente não perde só dinheiro. Às vezes a gente perde família, a gente perde às vezes amigo, a gente perde gente querida, gente que a gente ama. Às vezes a gente perde a única fonte de sustento, a depender de, por exemplo, uma dívida bancária que tem um imóvel como garantia, por exemplo, né? E aí? Aí às vezes a gente perde a história, porque essa fazenda às vezes veio de uma herança, veio de uma história de família. Então, negociar de forma técnica é preservar relações e preservar a substância. No modelo tradicional de negociação, no modelo rudimentar, no modelo empírico, naquele que a gente aprende no dia a dia da barganha, eu te dou isso, você me der aquilo. Sim. Esse modelo faz com que exista um desgaste de relacionamento entre as pessoas, especialmente quando a gente está numa relação continuada, numa relação de família, numa relação de sociedade, numa relação de parceria. A gente tende a desgastar o relacionamento e também desgastar a substância que a gente está negociando. Já quando a gente muda o modelo de negociação para um modelo de negociação estruturado, técnico, organizado por princípios, por exemplo, que é o que o professor William Ury traz no livro Como Chegar ao Sim, que eu fiz a referência para vocês aqui, a gente evita deixar ouro na mesa. A gente aprende que é preciso separar a paixão das emoções, da objetividade para lidar com o conflito. É preciso focar nos verdadeiros interesses, no porquê as pessoas querem o que querem, não apenas naquilo que elas estão pedindo, que é o caso do exemplo laranja. É preciso entender que se eu não construir possibilidades de solução, eu sou refém de uma solução só colocada na mesa. E é preciso, por exemplo, também entender que decidir com base na vontade custa caro. E que aí, para eu tomar decisão, eu preciso de um critério objetivo, um critério técnico, de algo estruturado, de um planejamento, de um checklist, que é o que a gente treina os profissionais para poder negociar em contextos complexos. É entender que se eu tenho múltiplos atores na mesa, se estou negociando só com uma pessoa, é um nível de complexidade. Se estou negociando com mais 2, 3, 4, 5, a tensão por vezes aumenta, a complexidade do caso aumenta, a multiplicidade de partes faz com que haja múltiplos interesses na mesa. E aí, se eu não tiver um modelo técnico, certamente, Hugo, fica ouro na mesa, fica dinheiro desperdiçado. E a gente sabe que o produtor rural é um indivíduo que rala muito
e que não pode deixar ouro na mesa. E que faz de tudo para não deixar ouro na mesa. Então não faz sentido o produtor rural não negociar com base no modelo técnico. E, infelizmente, eu vejo colegas produtores rurais hoje ainda negociando de maneira empírica. Porque fizeram 1 ou 2 vezes e deu certo, mas às vezes a terceira não dá. Você vai... É a história do médico. Se você tiver doente, você vai procurar um médico. Se você vai fazer uma construção, você vai procurar um engenheiro. Não dá para negociar de maneira empírica. Hoje não dá mais. Talvez há 30 anos atrás dava. Que a realidade era outra, o contexto era outro. As coisas mudaram. Até porque o agronegócio se profissionalizou, se tecnificou. Muito. Então, é o que a gente sempre fala com os convidados que vêm aqui à mesa, a nossa bancada, né, Dares? Eles falam, ó, não dá mais, não tem espaço mais para amador. É isso que eles falam. Hugo, não tem espaço uma coisa pra amador. é fato. O produtor rural bota milhões de reais para ele não perder 20 centímetros de plantio numa área dele. Por muitos metros ou quilômetros. Por que ele vai negociar de forma empírica, sem negociar de forma técnica, no que é mais importante para ele, que é a família e o negócio? O cara investe milhões num drone para fazer catação de pulverização. Aqui e acolá. E aí ele não... Ué, não faz sentido? Peraí, algo errado não tá certo. Tem alguma coisa esquisita aí. Mas por que isso acontece? Porque o novo ainda é temido, as pessoas têm medo do que é novo. E a negociação e a mediação de maneira estruturada ainda é novo dentro do sistema de justiça. Ainda é novo para os advogados. E aí fica o convite aqui para o produtor rural que está nos ouvindo, para o advogado que está nos ouvindo, para que experimentem um modelo técnico. Eu falo nas minhas aulas, Hugo e Dares, que tem o princípio do abacaxi. Se você experimentar um abacaxi azedo, ácido, quente, eu falo pra você, abacaxi é bom, você fala, rapaz, você não quer esse trem mas de jeito nenhum. Mas se eu der pra você experimentar um abacaxi docinho, com acidez equilibrada, gelado, você fala, rapaz, esse trem é bom demais da conta. Quero mais. Quero mais. E assim acontece também, Hugo, Dares e Ângelo, com as negociações, com as mediações. Muitos advogados experimentaram algo chamado mediação que não era. Que era alguém ali tentando ajudar a fazer um acordo. Sem base técnica, sem experiência. A formação do mediador é uma formação baseada em desenvolvimento de habilidade. E aí é que nem você contratar um piloto ou um médico para fazer uma cirurgia. Eu não consigo sair desse exemplo. Por quê? O que acontece? Se você tem uma situação sensível, você vai buscar um profissional experiente para lidar com aquilo. E é preciso também que as negociações assim sejam. Sob pena de deixar ouro na mesa. E se for só o ouro na mesa, às vezes ainda tem chance de recuperar. O duro é quando é a família. O duro é quando são questões que não se precificam. Fato. E é importante a gente dizer também, né, professor, que a mediação de pequenos conflitos automaticamente evita grandes demandas judiciais, né? Perfeito, Dares. Perfeito. Quando a gente começa com os pequenos acordos, a gente constrói grandes soluções. Né? Todo pequeno acordo, toda grande solução começa com pequenos acordos. Não adianta a gente chegar e achar que vai construir uma casa colocando em um momento paredes, cobertura, estrutura. Não, são pequenos tijolos que vão sendo montados. Primeiro a gente começa com a fundação não aparece, gera sujeira, que é o alicerce, bagunça, né? Aí depois você vai organizando. E aí depois de organizado você fala, pô, que casa bela a sua, né? Que delícia estar aqui na tua companhia, no teu lugar de morada. Mas até ficar pronto tem um processo. Primeiro vem o caos para depois vem a ordem, né? E aí, para isso, é preciso que tenha alguém acompanhando esse processo. Exatamente. E de forma prática, a gente gosta sempre de levar para o âmbito prático, né? Que ferramentas simples o produtor pode começar a aplicar hoje mesmo, assim que terminar o programa aqui. Boa, Hugo. São várias ferramentas que o produtor pode aplicar. Primeiro, entender que eu preciso perguntar e explorar o motivo pelo qual quem tá pedindo. Né? Segundo, a gente precisa treinar o ouvir. Nós treinamos falar. Rubem Alves tem um verso, um poema que fala sobre a escutatória. Nós temos vários cursos de oratória, mas e os cursos de escutatória? Né? E eu digo escutar porque se a gente não escutar direito, aí não consegue responder. A gente vive um tempo em que todo mundo tem razão sobre tudo e sabe de tudo. Então, a gente deduz
muito, né? E quando eu digo que a gente deduz muito, a gente precisa lembrar que as pessoas deduzem as intenções do outro a partir das suas próprias preocupações. Então, antes de deduzir, é necessário eu ouvir, eu perguntar. Porque nem sempre o que o outro está me colocando é o que ele realmente quer. A exemplo das crianças da laranja. O que eles queriam era laranja, mas o porquê eles queriam era muito mais profundo. Então, eu diria que ouvir é importante. Antes de se atrever a dar uma resposta, entender o porquê. Criar possibilidades de solução junto com o outro lado. Tomar um cuidado com as imposições de vontade reiteradas, que elas podem desgastar a relação, como eu disse outrora aqui na nossa conversa. Na hora de construir possibilidades, permitir que o outro lado, meu colega, ou minha colega, ou minha família, deixe as suas marcas, as suas impressões digitais na construção daquela solução. Uhum. Quando eu sou parte da solução, eu me comprometo com ela. E aí ela tende a ser implementada na prática. Quando ela é imposta, por vezes, o outro não vai querer ali cumprir aquilo que foi colocado, abro aspas, goela abaixo, fecho aspas. Uhum. Entender que ao lidar com um problema, é necessário separar a paixão das emoções da objetividade com que um problema deve ser resolvido. Entender que sócios e empresas são comandadas por pessoas, sócios são pessoas, e negociadores são pessoas, e pessoas têm emoções, sentimentos, preocupações, medos, interesses, necessidades, vontades. E considerar isso na mesa. Essas são algumas das muitas recomendações que poderíamos colocar aqui. Então, olhar para o outro, primeiro ponto é olhar para o outro entendendo o que é que o outro realmente quer. Eu acho que isso já é um grande passo. E antes de responder, ouvir. Entender para atender. Se eu não entender, eu não consigo atender o outro. Fantástico. É bem profundo isso, né, Dares? Muito profundo. Hoje eu compartilho com você uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Crédito Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono e a diferença ela é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, às 8 horas da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Crédito Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente que valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Vamos para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso último bloco desse bate-papo que é interessantíssimo. Negociação e mediação no agronegócio. Estamos de volta para o nosso último bloco aqui nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Estamos falando sobre negociação e mediação no agronegócio, protegendo famílias, empresas e relações com inteligência e estratégia. Esse é o nosso tema em pauta com o nosso convidado, o professor e advogado Guilherme Bertipaglia. Doutor Guilherme, excelentes questionamentos, acho que muitas reflexões, né? A Dares ainda está ali, refletindo sobre a escutatória, sobre uma série de questões aí de ferramentas que foi dada ali de solução de mediação. E a gente precisa ter muita atenção para isso, porque existem interesses de diversos lugares, pessoas, instituições e, por que não, nações sobre o agronegócio brasileiro. Nós alimentamos 1/3 do mundo. Sim. E é importante a gente ter consciência de que nós não podemos ser vítima. Então, a negociação, a mediação, Guilherme, meu primeiro nome, B de Bertipaglia, @prof. Guilherme B. Estou à disposição lá, basta mandar uma mensagem, pedir apoio, pedir auxílio. Nós não podemos deixar que a maior força da nossa nação seja atrapalhada. Essa acho que é a expressão mais zelosa que tenho aqui. Perfeito, doutor Guilherme. Nós que temos que agradecer aqui a sua presença, sua participação aqui conosco nessa edição do Boa Tarde Produtor. Muitas reflexões a serem feitas. Dares, vamos agradecer e nos despedir.
Eu só tenho a dizer que a gente tem que negociar mais e intermediar mais, né, Hugo Ataíde? É isso aí, faz todo sentido. Todo sentido. Professor, muito obrigada pela aula, porque foi uma aula realmente de mediação de conflitos, porque o conflito, como você bem colocou, ele não é só numa mesa de negociação de empresas, de CNPJs. Ele também é pessoa física, né? CPFs. Sim, com Tem certeza. muita coisa em risco, muita coisa em jogo. E vamos refletir sobre esse programa de hoje. O conflito vai existir, mas a gente tem técnicas e tem possibilidades de resolver todos eles. Dares, me perdoa te interromper. No final das contas, conflito é só matéria-prima de solução. Tudo depende de como a gente lida com ele. E obrigado pela sua consideração aqui, inclusive me emociona. Mas é emocionante mesmo, porque é o que você disse. O agronegócio, ele vive de pessoas e de famílias. Então, vamos cuidar da base. Vamos cuidar da base. Porque a nossa segurança alimentar está ali, no campo. Está nas mãos de quem produz e de quem enterra milhões de reais por ano para que a gente possa comer, vestir, beber. Então, vamos pensar sobre isso. Ângelo, muito obrigada por hoje. A nossa audiência qualificada, muito obrigada por hoje. Fica a reflexão sobre negociações. Meu parceiro Hugo Ataíde, até a próxima. Dari, sou eu que agradeço a sua parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. Ao nosso convidado também a nossa gratidão. Ângelo Caparelli, obrigado pelos serviços prestados. Transmitindo aqui na frequência 100.9 no seu rádio, Rio Verde FM, Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui. Mas amanhã a gente tem mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Até lá!